quero continuar com a série Fé. Nós estamos falando sobre fé. Talvez você esteja aqui e você precise de um milagre. Talvez você esteja aqui e você precise de um toque de Deus. Talvez você precise de um milagre financeiro, de uma resposta, de oração. Você precise de uma mudança de vida. Qual a chave que abre todas essas portas? A fé. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Neste episódio eu quero falar sobre a fé de Deus. O tema desse episódio de hoje é: tenha a fé de Deus. Tenha a fé de Deus. Nós já temos fé em Deus, mas é importante termos a fé de Deus. Marcos capítulo 11, versículos 20 a 23. Marcos 11, 20 a 23 diz assim: E eles, Jesus e os discípulos, passando pela manhã, viram a figueira. Qual figueira? A figueira que no dia anterior Jesus tinha amaldiçoado. Jesus tinha dado uma palavra e dito assim: ninguém nunca mais coma do teu fruto. Esta figueira, no dia seguinte, e eles passando pela manhã viram que a figueira, essa figueira, se tinha secado desde as raízes. Veja que a figueira não secou das folhas para as raízes, mas das raízes para as folhas, mostrando que foi algo sobrenatural. Normalmente, a planta seca das folhas para a raiz, mas essa figueira não, ela secou da raiz para as folhas, e isso chamou muita atenção dos discípulos. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, ele não estava admirado. Jesus não ficou atônito, pasmo. Não, ele achou isso normal. É óbvio que era normal. Ele já havia falado, ele já tinha liberado a palavra. A palavra tem poder. E Jesus respondendo disse aos discípulos: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Tudo o que disser será feito. Tudo o que disser será feito. Tenha fé de Deus. A Bíblia não foi escrita em português ou em chinês ou em espanhol. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, algumas partes em aramaico, é outra língua. Essa língua foi uma língua falada na Síria. Ainda há alguns lugares na Síria onde as pessoas falam essa língua chamada de aramaico. Jesus também, ele conhecia hebraico, mas ele pregava em aramaico, porque Jesus pregava em aramaico e não em hebraico, se ele era judeu. Simples, porque era a língua do povo. O povo não sabia hebraico. São línguas bem parecidas, como o português e o espanhol. Parecidas, mas não idênticas. E o Novo Testamento é escrito em grego koiné, e em grego koiné, óbvio que nós temos ótimas traduções, mas nenhuma tradução pode carregar na sua totalidade o significado da língua original. E eu vou ler a língua original em grego koiné, Marcos 11, 22. Jesus respondeu: kai apócritheis ho Jesus, ou seja, e respondeu Jesus, legei autós, disse-lhes: ergete pistin theou, tenham fé de Deus. Theou, se alguém está aqui e conhece um pouco do grego, é genitivo. Tenha fé de Deus. Jesus originalmente não disse tenham fé em Deus. É correto ter fé em Deus,
É correto. Mas na Bíblia está escrito, na língua original, sem a tradução, tenham fé de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, tenha a fé de Deus. Muitos de nós já temos fé em Deus, mas Jesus disse, nesse texto, está escrito originalmente assim: e eles passando pela manhã, Marcos 11, 20 a 23, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes, errete pistem theu, tenham fé de Deus. Ter fé em Deus é diferente de ter fé de Deus. A mesma fé que Deus tem. Quando Jesus disse, tenham a fé de Deus, Ele não estava dizendo simplesmente creiam em Deus, tenham fé em Deus ou nele. Ele estava dizendo, tenha fé de Deus, a mesma fé que Deus tem. Ele poderia ter dito, como disse em João 14, versículo 1, ele disse, não se turbem, creiam em mim, pistel et ton theon, acreditem em Deus, ou tenham fé em Deus, mas aqui ele disse, tenham fé de Deus. A fé que cura, a fé que faz milagres, a fé que agrada a Deus, não é somente uma fé em Deus, é a fé de Deus. Quais são as características? Como é a fé de Deus? A mesma fé que Deus tem, a mesma fé que procede de Deus, a fé que Deus usou para criar o universo, a mesma fé, a fé que operou esse milagre. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é que a mesma fé que Jesus usou para operar esse milagre, e foi a única coisa que Jesus amaldiçoou aqui na terra, foi uma árvore. É interessante, não é? Porque Adão caiu em uma árvore. Foi em uma árvore que Adão caiu com Eva. Foi naquela árvore na qual estava a serpente. Foi também de uma árvore que Deus ordenou, ou de árvores que Deus ordenou que Noé fizesse a arca. Foi numa árvore que Jesus foi colocado depois que nasceu. Você diz, ele foi colocado numa árvore? Não, ele foi colocado numa manjedoura. O problema é, a questão é, que em hebraico a palavra etz, quer dizer árvore e madeira. Aquele manjedoura era feita de madeira. Foi no madeiro também, ou numa árvore, numa etz, que Jesus foi crucificado. Foi numa árvore que o homem caiu, foi numa árvore que Noé foi salvo, foi numa árvore que Jesus foi colocado quando ele nasceu, numa manjedoura provavelmente feita de madeira, e foi numa árvore que ele foi crucificado. E foi somente a árvore, uma árvore, que Jesus amaldiçoou. Eis a história da árvore na Bíblia. A mesma fé que Jesus usou para fazer um milagre nesta árvore, foi a mesma fé de Deus. A fé que Deus usou quando Ele disse, haja luz, e houve luz. E é a mesma fé que aquela mulher com um fluxo de sangue, há 12 anos, que padecera nas mãos de muitos médicos sem melhorar, apenas piorando, foi a mesma fé que ela tinha. Ela dizia, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E é essa fé que Jesus está dizendo, tenham fé de Deus. Como é a fé de Deus? Número 1, a fé de Deus não duvida. A fé de Deus não duvida. O mesmo texto que eu acabei de ler, Marcos 11, 20 a 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, veja o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Ambas as coisas são importantes. Tanto o que a Bíblia diz, quanto o que a Bíblia não diz, é importante. Veja o que não está escrito.
Porque em verdade vos digo que se um pastor disser a este monte, não. Porque em verdade vos digo que se um apóstolo disser a este monte, também não. Porque vos digo que se um crente cheio do Espírito Santo disser a este monte, também não. Porque em verdade vos digo que se um diácono disser a este monte, 1000 vezes não. Porque em verdade vos digo que qualquer, diga qualquer, quem é qualquer? Qualquer pessoa. Jesus disse, porque em verdade vos digo que qualquer pessoa, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, qual o segredo da fé de Deus, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Porque nós não recebemos milagres de Deus, porque nós não recebemos mais curas, porque nós não temos a fé de Deus. Nós somos ensinados a ter fé em Deus, isso é importante, mas nós precisamos elevar o nível da nossa fé e ter a fé de Deus, a mesma fé que Deus tem. E como é essa fé? É uma fé que fala e não duvida em seu coração. Quando a mulher dizia, aquela mulher de fluxo de sangue, quando ela dizia, ela não disse, a Bíblia diz dizia. Disse é diferente de dizia, não sou professor de português, mas eu sei que disse é um ponto, dizia é um processo, como um filme. A mulher dizia, isso quer dizer que ela falou várias vezes, ela não disse apenas uma vez. Ela falava, ela falou isso várias vezes, se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. E ela não duvidou em seu coração, e ela tocou, e ela foi curada. Isso é a fé de Deus. É a fé que recebe o milagre. Quando o ministrador colocar as mãos sobre a minha cabeça, eu vou receber a minha cura. Eu creio com cada célula do meu ser. Essa é a pessoa que recebe a cura. Essa é a pessoa que recebe o milagre de Deus. Essa é a pessoa que tem a fé de Deus. A pessoa fala e não duvida no seu coração. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser, tudo o que disser, lhe será feito. Tudo. Número 2, como é a fé de Deus? A fé de Deus vê as coisas antes de existirem. A fé de Deus vê as coisas antes de existirem. Meus queridos irmãos preciosos, não é ver para crer, a ordem é crer para depois ver. Nós queremos ver o milagre para depois declararmos o milagre, mas isso não é o que a Bíblia diz. Leia a Bíblia, Gênesis 1, eu já falei aqui, a fé que fala. Primeiro a fé fala, depois a fé vê. Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz. Versículo 3, Deus disse, haja luz. Primeiro Deus disse, versículo 3, Gênesis 1, 4, um versículo depois, e viu Deus que a luz era boa. Gênesis 1, 3, e disse Deus. Gênesis 1, 4, e viu Deus. Esta é a ordem. Se você ler Gênesis 1, o capítulo da criação, primeiro Deus diz, depois Deus vê. Para você receber um milagre na sua vida, para eu receber um milagre na minha vida, eu preciso primeiro falar e depois ver. É preciso primeiro declarar para depois ver. A mulher com o fluxo de sangue, ela primeiro disse e depois ela viu. Ela viu que ela estava curada. Ela viu o poder de Deus saindo de Jesus. O cego de Jericó primeiro disse, e literalmente somente depois ele viu. O cego de Jericó dizia,
Jesus, filho de Davi, que é um título para o Messias, tem misericórdia de mim. Primeiro ele disse, depois ele viu. A fé de Deus vê as coisas antes de existirem. Quando Deus disse, haja luz, ele já via a luz no mundo espiritual feita, realizada. Em Romanos capítulo 4, versículo 17, Romanos 4, 17, na Bíblia João Ferreira de Almeida, na tradução João Ferreira de Almeida, uma tradução do século 17, está escrito assim, nesta tradução, na parte B do versículo, o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Esta não é uma boa tradução. A boa tradução é a tradução da tradução brasileira, feita por um grupo de evangélicos e revisada pelo grande Rui Barbosa, né? Grande intelectual brasileiro, e por outros. Na tradução brasileira diz assim, Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são, como se já fossem. É assim que está no grego. É assim que está escrito no grego koiné. O Deus que vivifica o que... Na verdade, no grego está no gerúndio. O Deus que está vivificando, que está agora mesmo vivificando os mortos e chamando as coisas que... Também tudo está no gerúndio. As coisas que não estão sendo, como se já fossem. Claro que ninguém vai traduzir assim em português, por isso, os tradutores da tradução brasileira e outras traduções também, como a King James, traduziram Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são, como se já fossem. Quando Deus olha para você, e você está doente, Ele já vê, Ele chama a cura como se ela já existisse. Porque ela já existe no mundo espiritual. Isso é a fé de Deus. A fé de Deus vê as coisas antes delas existirem. É o Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. Quando você fala, quando você tem todos os sintomas e você diz, eu já estou curado, você está chamando as coisas que não são como se já fossem. Você ainda não está curado, mas você está declarando aquilo que ainda não é. E por que você faria isso? Porque você é louco? Porque você é lunático? Não. Porque você tem a fé de Deus. Deus primeiro disse, Gênesis 1:3, haja luz. Ele disse, número 2, versículo 4, Gênesis 1:4, e viu Deus. Um grande pregador disse o seguinte, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível, e a fé recebe o impossível. Diga para essa linda pessoa que está ao seu lado, diga assim, a fé vê o invisível, crê no incrível, e recebe o impossível. Você tem que ver o invisível. Você tem que ver aquilo que ainda não existe. Por que Abraão é pai da fé? O que Deus fez para instigar a fé em Abraão? Ele fez Abraão ver aquilo que não existia como se ele já existisse. Deus chamou Abraão um dia, à noite. Ele chamou Abraão à noite fora da sua tenda. Isso está registrado na Bíblia. E ele disse, Abraão, olha as estrelas. Melhor, Abraão, conta as estrelas, se é que podes. E Abraão, lembre-se, há 4.000 anos atrás, não havia eletricidade como nós a temos hoje. Era escuro no deserto, Abraão vivia em tenda, no deserto, não havia eletricidade.
No deserto, no lugar onde não há eletricidade, você pode ver milhões de estrelas. O céu fica cheio de estrelas. E Deus mostra para Abraão: olha e conta as estrelas se é que podes. Assim será a tua descendência. No outro dia, Deus chama Abraão de dia. E ele fala para Abraão: Abraão, conte a areia. Conte os grãos da areia desse deserto. Isso ele falou durante o dia. E ele não podia contar, porque eram bilhões, trilhões. Ele não podia contar. E Deus fala para Abraão: assim será a tua descendência. O que Deus acabou de dar para Abraão? Ele acabou de dar algo para ele sonhar de dia e meditar de noite. Porque no deserto, durante a noite, a areia é escura, o céu também é escuro, mas não há nada para você olhar, não dá para ver, a não ser que esteja bem iluminado pela lua, mas é tudo escuro. Então você olha para o céu, chama atenção as estrelas. Então à noite Abraão saía da sua tenda, ele se sentava lá, talvez à beira de uma fogueira, para ter a sua refeição, ou para se refrescar antes de dormir. E quando ele olhava para o céu, ele lembrava, era um ato profético, uma imagem profética. Abraão, ele lembrava: Deus me prometeu que assim como essas estrelas, a minha descendência será grandiosa nessa terra. No outro dia, Abraão se levantava, e talvez ao meio-dia, depois do almoço, com aquele sol escaldante no deserto. Não dá para você olhar para cima, porque é muito forte o sol. Você tem que se proteger, você tem que andar olhando para baixo. De dia você olha para o céu, de noite você olha para o céu, de dia você olha para baixo. E quando Abraão olhava para baixo, ele via a areia, trilhões de grãos de areia, e ele se lembrava, Deus prometeu que a minha descendência será como o número de grãos nesse deserto. E assim Abraão sonhava de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. E a Bíblia diz que Abraão fortaleceu a sua fé, ele creu. A fé vê o invisível, a fé crê no incrível, e a fé conquista o impossível. O Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. Porque é só Deus falar que elas vão existir. A luz não existia, mas Deus chamou e ela existiu. Não havia sol, mas Deus chamou e existiu. Para Deus é tão fácil fazer algo, criar algo, basta uma palavra. Número 3, a fé de Deus não maximiza o problema. A fé de Deus não maximiza o problema. João capítulo 11, versículo 11, vou te dar o contexto. Lázaro estava doente, depois ele acabou morrendo. Jesus esperou, literalmente, ele morrer. Às vezes você quer que Deus faça a coisa logo, mas Ele quer fazer um milagre maior. Não é ao seu tempo, é no tempo dEle. João 11, 11. Assim falou e depois lhes disse. Quem falou? Jesus. Disse a quem? Aos discípulos. Assim falou Jesus e disse aos discípulos: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Espere um minuto. Será que Jesus agora está falando em figuras de linguagem? Será que ele está usando o eufemismo agora? Não. O Lázaro estava morto, mas para Deus, ressuscitar alguém é como acordá-lo. Como já disse o grande
como é que é o grande poeta, né? Esqueci o nome dele agora. Que o sono é irmão da morte. O sono é irmão da morte. Jesus não disse, Lázaro morreu e eu vou ressuscitá-lo. Isso assustaria talvez os discípulos. Ele disse, Lázaro está dormindo e eu vou lá acordá-lo. Jesus disse, eu expulso os demônios com o dedinho de Deus. Sabe, às vezes, nós damos muito poder aos demônios. A fé de Deus não maximiza o problema. Sabe, se você ficar falando para todo mundo sobre o seu problema, você não vai vencer esse problema. Jesus disse para nós falarmos ao monte. Olha o que está escrito, veja o que está escrito. Porque em verdade, Marcos 11, 20 a 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, não disser deste monte, a respeito deste monte, Jesus disse, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Jesus nos disse para falarmos ao monte, mas nós queremos falar do monte. Sabe, nós queremos falar do monte de problemas, do monte de doenças. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e você vai orar pela pessoa e a pessoa começa a falar do monte de doenças. Pastor, tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho bico de papagaio, bico de morcego, bico de gato, bico de onça, bico de tucano, tem todos os bicos. Eu corto a pessoa, eu não quero ouvir uma lista de doenças. A pessoa que é curada é a pessoa que diz, pastor, eu estou curada. O diabo tem tentado colocar uma lista de doenças em mim, uma série de doenças em mim, mas eu já fui curada pelas pisaduras de Jesus. Não fale ao monte, fale do monte. Aliás, não fale do monte, fale ao monte. Jesus disse, fale ao monte. O que nós vamos falar ao monte? Ergue-te e lança-te no mar. Bico de papagaio, saia dessa coluna. Monte, erga-te e lança-te no mar. Dor de cabeça, saia em nome de Jesus. Fale ao monte. Fale a tua dor de cabeça, fale a teu problema financeiro, fale a esse demônio que está infernizando o teu lar, fale a ele. Diga-lhe, saia em nome de Jesus. Agora eu te dou uma ordem no nome que está acima de todo nome. Fale a ele, não fale dele. Mas há pessoas que dizem, pastor, o diabo está bagunçando na minha casa. Pastor, o diabo é grande, o diabo é sujo, o diabo é chifrudo. Eu não quero ouvir sobre quão grande é o diabo. Eu quero ouvir o quão grande é o meu e o teu Deus. Eu não vim aqui falar do diabo. Não quero engrandecê-lo. Quero engrandecer a Deus. Ele é grande, Ele é poderoso, aleluia. Todo o universo estremece ao som da voz do leão da tribo de Judá. Quando Jesus se levanta do seu trono, todos os demônios se estremecem. Não fale do monte, fale ao monte. Joel Osteen, estava lendo um livro de Joel Osteen, relendo o livro dele esses dias. Um grande pastor nos Estados Unidos, pregador. Ele disse o seguinte, eu anotei essa frase: fale das promessas, não dos problemas. Diga para as pessoas, diga para a pessoa que está ao seu lado, fale das promessas, não dos problemas. Oh, meus irmãos, se nós falássemos das promessas,
como nós falamos dos problemas, nossa vida seria muito diferente. Em vez de falar para todo mundo dos problemas do teu casamento, fale das promessas sobre a tua família. Diga: a minha família está passando por problema, mas eu quero te dizer, meu amigo, eu quero te dizer que eu tenho uma promessa de Deus. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua casa, tu e a tua casa. Eu e a minha casa, nós já somos salvos, nós já somos lavados. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Os meus filhos serão como flechas na aljava de um guerreiro. Eles serão lançados, eles alcançarão o que eu não alcancei. Diga isso, abra sua boca e profetiza no teu tempo de oração, porque aqui é fácil. Aqui é fácil. Aqui é muito fácil. Fale das promessas, não fale dos problemas. Não fale para as pessoas quão grande o diabo é. Fale para o diabo quão grande Deus é. Quando você vê que Deus tirou o povo de Israel do Egito e o levou para a terra que manava leite e mel, e encurtando a história que todos já conhecem, eles passaram 40 anos rodeando no deserto, até que finalmente Moisés morreu e Deus levantou Josué, o general. E toda aquela geração que disse que ia morrer no deserto, morreu. Todos eles morreram. E a primeira cidade, em Josué capítulo 6, a Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada. Uma grande muralha. A muralha não é igual ao muro da sua casa. Havia uma pessoa ou pessoas que moravam sobre as muralhas de Jericó. Uma delas era a prostituta Raabe. Lembra de Raabe? Mãe de Boaz, esposo de Ruth. Raabe foi sogra de Ruth. Eu acho que ela já tinha falecido quando Boaz se casou com Ruth. Raabe, aquela prostituta, está na linhagem de Jesus. Havia 2 muros na cidade de Jericó, um muro externo e um muro interno, e entre eles um espaço, onde ficava um tribunal, onde eram feitos os negócios. E esse muro, ele tinha 4 metros de espessura. Para você ter uma noção de 4 metros, é daqui onde eu estou até ali, naquela coluna. Era a espessura aproximadamente do muro. Era impossível, só com um míssil atual que poderia se derrubar. Mas Deus disse para Josué que ele iria derrubar aquele muro. Ele disse: Josué, você vai rodear, cada dia você vai rodear com o povo, com os sacerdotes, uma vez. No 7º dia você vai rodear 7 vezes. Aí, mas Deus não falou só isso, ele disse assim: só tem um detalhe. Quando vocês estiverem rodeando a cidade, não é para ouvir, ninguém deve ouvir o som da voz de vocês. Estou parafraseando. Não falem nada. Espera aí. Por que Deus disse isso? Sabe por que Deus disse isso? Porque é muito fácil começarmos a reclamar e estragarmos o milagre. Deus disse: eu não quero que vocês estraguem o milagre que eu quero fazer. Fiquem calados, não digam nada, mesmo que você pense que não vai dar certo, mas não fale. Deus estava dizendo isso. Deus disse, Josué falou para o povo: vocês vão rodear a cidade, mas ninguém vai falar nada, só no último dia. Se Deus liberasse para as pessoas conversarem, talvez um israelita depois da metade, porque a cidade era grande, depois da metade do percurso alguém diria: está quente aqui, não está? Pois é. O outro diria: pois é, está muito quente. Mas afinal, de onde veio essa ideia de nós odiarmos esse muro? E alguém diria: eu acho que foi Deus que falou para Josué. Ele disse: mas será que não dava para fazer isso à noite? Está muito quente? Será que Deus não está vendo? Eu estou suando. Outro talvez diria: eu estou com fome. Começariam a reclamar.
E Deus disse: não, vocês não vão falar nada, vocês vão rodear calados. E foi exatamente o que aconteceu. Número 4, a fé de Deus é um fato. A fé de Deus vê a coisa como um fato. Marcos 16, 17 a 18, diz assim: estes sinais acompanharão, a Bíblia não diz, esses sinais talvez acompanharão, a Bíblia não diz, esses sinais podem acompanhar, a Bíblia não diz, esses sinais devem acompanhar, não. A Bíblia é enfática, é factual. A Bíblia diz, esses sinais acompanharão os que creem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Talvez se impuserem as mãos sobre os enfermos, e talvez, se for a vontade de Deus, talvez alguns ficarão curados. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos, vírgula, e estes enfermos ficarão curados, ponto. A fé de Deus é um fato. Número 1, que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos que ter fé em Deus é diferente de ter fé de Deus. A fé, a mesma fé que Deus tem. E como é a fé que Deus tem? É a fé que não duvida. Porque em verdade vos digo, disse Jesus, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Número 2, como é a fé de Deus? É a fé que vê as coisas antes delas existirem. É o Deus, Romanos 4:17, é o Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. Para Deus não há diferença. Como é a fé de Deus? Número 3, a fé de Deus não maximiza o problema. Lázaro está dormindo, eu vou acordá-lo. Jesus chegou à casa de Jairo e todos estavam chorando. Jesus disse, não chorem, a menina não morreu, a menina está dormindo. Isso não está na Bíblia, mas eu vou dizer o que eu acho que aconteceu. É o que eu acho. Não é o que a Bíblia diz, porque a Bíblia não falaria assim, até porque não havia medicina naquela época desenvolvida. Eu acho que a menina desmaiou com hipoglicemia. Porque eu acho isso. Primeiro porque Jesus disse que ela não estava morta. Jesus disse, não chorem, ela não está morta, ela está dormindo. E todos riram, e Jesus pegou na mão da menina e disse, Talita, cumi. Não é Talita, come. Algumas pessoas pensam que ele falou o nome da menina era Talita. Talita, come. Não, não é isso que está escrito. Ele falou Talita, come, quer dizer, menina, levante-se. E a menina se levantou. E quando a menina se levantou, qual foi a primeira coisa que Jesus disse para fazer com ela? Dê a ela algo para comer. Por que Jesus faria isso? Jesus nunca falou isso para ninguém. Jesus nunca disse quando ele pegou a sogra de Pedro e ela se levantou da cama, Jesus não disse para a sogra de Pedro, por favor, coma alguma coisa, você precisa comer. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele não disse, dê logo uma comida para ele. Ele não disse isso. Quando Jesus ressuscitou a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, ele não disse, dê alguma coisa logo para o rapaz, dê um suco para ele. Mas para a filha de Jairo, ele disse, dê algo para comer. Eu acredito, isso sou eu que acredito, não está assim na Bíblia, que a menina estava desmaiada por causa de hipoglicemia. E todos pensavam que ela estava totalmente morta. Mas isso é o que eu creio, se você não crê, não tem problema. É a minha opinião, não é o que a Bíblia diz claramente. Fecha parênteses aqui, entre parênteses, o que eu falei. Número 4, a fé de Deus é um fato. Amém, queridos?